Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos reunidos, mais uma vez procurando, em torno da palavra de Deus, buscarmos uma palavra de fé, de esperança, de ânimo para esse tempo que estamos vivendo. Eu louvo a Deus porque esse instrumento tem nos abençoado, tem nos aproximado e tem sido usado por Deus para aquietar corações, para abençoar vidas, e só temos que agradecer. Quero novamente lembrar os irmãos que amanhã, né, a nossa programação será pelo YouTube. Temos algumas participações, uma programação com muito carinho em função do domingo de Páscoa foi preparada. Então, os irmãos assistam, divulguem. Amanhã no YouTube, às 10 horas, a Escola Bíblica Dominical, e às 19 horas o nosso culto com transmissão só por lá. Todos os domingos será apenas pelo YouTube. Temos mais recursos, temos a possibilidade de usar solos e outras participações, então gostaríamos que os irmãos nos ajudassem divulgando e aqueles que puderem se inscrevendo no canal. E aí nós vamos poder manter essa ferramenta posteriormente. Durante toda essa semana nós temos refletido sobre cada dia daquela última semana de Jesus entre nós, como Deus encarnado, o Jesus homem, e culminando com a sua ressurreição, que será celebrada amanhã no domingo, primeiro dia da semana. Hoje é aquele dia do hiato, hoje é aquele dia do silêncio, hoje é aquele dia, pensando na postura dos discípulos, né, e todos os seus apóstolos, aquela angústia que eles estavam vivendo, algumas expectativas frustradas, medo, refletido, por exemplo, nos dois que voltam e estão a caminho de Emaús e vão ser encontrados, né, por Jesus ressurreto, e vão reconhecer Jesus no ato de partir o pão, de abençoar o pão, as próprias mulheres levando a mensagem, alguns apóstolos não acreditando, enfim, toda aquela história que nós já conhecemos. Mas hoje, na cabeça ou no coração daqueles homens e daquelas mulheres, deve ter sido realmente um dia muito triste, muito pesado. Afinal de contas, há algumas horas atrás, eles viram o corpo do Cristo ali naquela cruz, sem vida. E é pensando justamente nessa cena de Jesus na cruz, hoje eu quero refletir com os irmãos as 7 palavras, as 7 expressões, melhor falando, que Jesus pronunciou quando estava ali no madeiro. Claro que nós não vamos tratar de todas as 7, né, em detalhes, mas quero já chamar a atenção dos irmãos. Por exemplo, Mateus e Marcos praticamente repetem a mesma expressão. Eli, Eli, ou Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é Deus meu, por que me desamparaste? Jesus está recitando um salmo. Então, esses dois evangelhos repetem a mesma expressão. Marcos, eu acho muito interessante ele ficar atento apenas a essa expressão, porque Marcos, em função da sua formação, né, ele é muito observador, ele tem muitos detalhes, o seu evangelho é rico nesse sentido, e ele faz destaque apenas dessa manifestação de Jesus ali na cruz. Claro que eu posso inferir daí, eu não estou fazendo uma avaliação bíblica, não estou fazendo uma afirmação teológica, é apenas uma leitura muito humana que eu faço. Talvez Marcos, tão impactado com tudo que está acontecendo, que não se preocupou em detalhes das palavras de Jesus ali na cruz. Apenas esse momento, né, em que Jesus, no seu desespero, no auge da sua humanidade, porque foi o que mais apontou isso, nessa humanidade de Jesus. Ontem nós conversamos e falamos lá sobre Jesus, quando ele pede aos discípulos e ele diz, né, minha alma está triste até a morte. Então isso para mim é uma característica da percepção, da leitura que Marcos faz dessa humanidade de Jesus. João faz também algumas outras descrições, mas João ele é bem sucinto, né? Jesus fala, eis aí tua mãe, quando Jesus está apresentando Maria para outros, Jesus logo em seguida diz, tenho sede, e por fim ele diz, está consumado.
Então são pequenas frases, mas também tem uma implicação teológica, bíblica, uma coisa muito grande, né? Poderíamos estar tratando essas frases também de Jesus. Então, nós não vamos conseguir falar sobre todas, não é também a nossa presunção. Eu quero apenas destacar o que Lucas registra. Está lá no capítulo 23, nos versos 34, 43 e 46. São as expressões de Jesus registradas no Evangelho de Lucas, ele já pendurado no madeiro. Mas antes de nós até lermos o texto, vamos mais uma vez orar, vamos mais uma vez elevar o nosso pensamento ao trono da graça e continuarmos intercedendo uns pelos outros, continuarmos pedindo para que Deus tenha misericórdia do nosso país e abrevie logo toda essa situação. Vamos continuar orando pelo pastor Sócrates. As últimas informações não são boas, né? O quadro dele está tendo uma piora, então vamos pedir que Deus seja misericordioso para com o pastor Sócrates, esteja ali abençoando os medicamentos e tantas outras pessoas que estão por esses UTIs. Vamos continuar orando pelos nossos irmãos que estão trabalhando, principalmente na área da saúde e da segurança, esses que são, de fato, aí essa primeira linha de frente. Então vamos orar nesse momento e depois nós vamos ler esses 3 versos que já foram indicados. Enquanto isso, os irmãos podem também já estar aí com as suas Bíblias abertas no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Pai nesse momento. Pai Santo, Pai bendito, muito obrigado por mais esta oportunidade, por mais este encontro. Muito obrigado, ó Pai, porque as leis podem dizer que o templo precisa ficar fechado, mas não vão impedir a tua igreja de estar proclamando o teu Evangelho. Não vão impedir o teu povo de estar reunido em torno da tua palavra e te adorando em espírito e em verdade. Obrigado, Senhor Deus, porque durante toda esta semana temos nos lembrado, temos trazido à nossa memória cada momento, cada palavra, cada atitude de Jesus e das pessoas ali no seu entorno naquela semana derradeira. Muito obrigado, ó Pai, porque o teu filho foi fiel, foi obediente e agora nós podemos te chamar de Pai. Abençoa, Senhor Deus, o pastor Sócrates, abençoe, Senhor Deus, o tratamento, as alternativas, as opções que os médicos estão usando para com o teu servo, e sendo da tua vontade, sendo da tua bondade e misericórdia para com ele, restabeleça-lhe a saúde, Pai. Assim como tantas pessoas que estão precisando do Senhor nesse momento. Continue abençoando os médicos, continua, Pai, protegendo a cada um deles, dando sabedoria, dando graça, misericórdia, também os profissionais da área de segurança pública e tantas outras pessoas que precisam estar trabalhando durante esse tempo. Pai, abençoa-nos, fala aos nossos corações, traz edificação para as nossas vidas a partir das palavras de Cristo ali naquela cruz. É o que nós pedimos, não por merecermos, mas porque pedimos em nome de Jesus. Amém. Páscoa já está muito associada, né, ao seu próprio comércio, mas para nós Páscoa nunca vai ser ovo de chocolate. Páscoa nunca vai ser apenas uma comida diferente sobre a mesa ou um pretexto de reunir a família. Páscoa vai ser para nós quebrantamento, Páscoa vai ser para nós trazer à memória o preço pago por Jesus na cruz do Calvário. E não foi um preço qualquer, foi um preço com o seu sangue valiosíssimo. Então, dentro de tantas palavras, como eu disse, né, os evangelhos registram 7 expressões, ou algumas pessoas erradamente dizem as 7 palavras de Jesus, as suas últimas palavras na cruz, mas João faz algumas frases muito sintéticas, muito resumidas. Lucas é o que tem uma capacidade de captar um diálogo um pouquinho maior e apontando para algumas direções bem distintas. Por isso o Evangelho de Lucas vai ser a base da nossa reflexão dessa noite. Jesus ali já na cruz,
Nós já estamos celebrando a sua ressurreição, mas cronologicamente estamos agora com Cristo aqui na cruz. Ontem estávamos com ele no Getsêmani, ontem estávamos ali, né, vivenciando aquela sua agonia, aquela sua angústia, aquela sua dor, carregando sobre ele os nossos pecados, e agora ele já no madeiro. Então, Lucas capítulo 23, nós vamos ler os versos 34, 43 e 46. Apenas esses versículos, porque vamos destacar as palavras de Jesus na cruz. E a primeira delas é do verso de número 34. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Essa última parte do versículo é um cumprimento também de profecia. Percebam como que a palavra vai se cumprindo. Cada profecia acerca de Jesus foi se cumprindo de uma maneira tremenda, miraculosa, sobrenatural. Mas aí não é o nosso caso aqui de associarmos as profecias do Antigo Testamento para comprovar que Cristo era o Messias, Cristo era o Filho de Deus, Cristo era esse Cordeiro de fato, como disse João Batista, que veio para tirar o pecado. Eu quero me ater a essas palavras, às expressões de Jesus já estando ali na cruz. A sequência do texto é quando ele chega ao caveira, Gólgota, e junto com os outros 2 ladrões ele começa a ser crucificado. Ou seja, os cravos já são colocados nas suas mãos. Ele já é levantado sobre a cruz. Interessante que aqui nós podemos ver, primeira coisa, Cristo intercessor. O Evangelho de João, aliás, registra uma das mais belas orações de Jesus. Todo um capítulo é uma tremenda oração, e eu sempre enfatizei isso, né, nas mensagens. Jesus orando também por nós. Que privilégio, ele intercedendo por cada um de nós. Cristo, mesmo estando nesse momento, já sentindo a dor, já sentindo essa agonia tremenda, sendo abandonado pelos discípulos, ficaram só mesmo os curiosos, ele já ouviu a multidão gritando que preferia Barrabás do que ele já tinha presenciado, né, as autoridades dizendo, não vejo nele crime algum, e é toda aquela manipulação política, religiosa, aquela sujeira tremenda nos bastidores acontecendo, e aí decreta-se que a sua morte precisa acontecer, que ele precisa ser crucificado como um agitador, como se ele fosse um guerrilheiro, como se ele fosse alguém que quisesse roubar a famosa paz romana, né, que era tão propagada através do império. Então, o que está sendo colocado aqui nesse primeiro momento, nessa primeira fala, é Cristo até o último instante intercedendo, e intercedendo pela ignorância espiritual do homem, intercedendo pela ignorância espiritual, não apenas daquelas pessoas, mas também está intercedendo hoje, está à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. Porque somos ignorantes. Aliás, a maior ignorância é achar que já se sabe alguma coisa. Tanta gente bate aí no peito, é arrogante, seus conhecimentos teológicos, seus conhecimentos eclesiológicos, seus conhecimentos filosóficos, seus conhecimentos científicos, e são ignorantes quanto às coisas espirituais. Quanta gente está dentro da igreja e não tem intimidade com Deus, não tem vida com Deus. Tanta gente fala de Deus, mas ainda não conhece Deus. E Jesus está aqui intercedendo, Pai, perdoa-lhes. E eu entendo, eu vejo, eu consigo perceber essa oração de Jesus, ela sendo contextualizada, quando a própria igreja, usando o nome de Deus ou falando em nome de Jesus, pratica as maiores atrocidades, pratica a maior falta de amor. Se nós olharmos historicamente as próprias cruzadas, quantos homicídios, quantos assassinatos, quanta roubalheira se fez com a ideia ou com a desculpa de vamos recuperar Jerusalém, a cidade sagrada, a cidade santa. Quantas coisas se faz hoje em nome de uma interpretação equivocada da palavra de Deus. Eu não sou tão velho assim não, mas a gente sabe de pessoas que já foram excluídas porque assistiram televisão, porque foram jogar bola, ou porque foram para um momento de lazer num dia de domingo. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem.
Essa oração de Jesus, essa intercessão de Jesus, ela não ficou parada na história, ela não ficou presa num contexto, num momento. Ela sim pode estar sendo aplicada hoje. A própria Páscoa virou apenas uma grande indústria de se ganhar dinheiro, virou apenas um grande pretexto, às vezes, dentro das igrejas, de uma grande festa, de uma grande produção, quase que cinematográfica, e o próprio Cordeiro de Deus é esquecido. As pessoas estavam muito mais preocupadas com a música, com que estilo de música, com as apresentações teatrais, com se o pastor vai corresponder naquele grande sermão, se eles vão ser impactados, e o Cordeiro de Deus está sendo esquecido. O foco tem que ser ele, a atenção tem que ser para ele. Então a oração de Jesus continua sendo extremamente atual e contextualizada. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus não pede, e ele teria todo o poder e autoridade para fazer. Senhor, castiga estas pessoas. Senhor, envia anjos dos céus. Senhor, cega essas pessoas, mata essas pessoas, faz cair um raio sobre a cabeça dessas pessoas. Não. Ele está refletindo ali graça e misericórdia, não apenas por aquelas pessoas, mas também por nós. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando nós nos damos conta da nossa ignorância, é que nos tornamos dependentes do Espírito Santo. Quando nós nos damos conta da nossa ignorância espiritual, nós pedimos que ele seja o nosso aio, o nosso Senhor, o nosso ensinador, aquele que vai nos conduzir, aquele que vai nos colocar no caminho em que nos leva realmente à direção certa, que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Vontade que tem que ser soberana, vontade absoluta. Quando nós nos damos conta e admitimos que não sabemos nada, nos tornamos humildes, porque vamos admitir a nossa própria limitação. Mas dentro da narrativa de Lucas, não ficou apenas nesta palavra. Avançando para o verso 43, nós estamos avançando a história, Jesus já está ali pendurado, as horas estão passando, a zombaria tem uma intensidade cada vez maior. Jesus agora, nesse contexto do verso 43, foca não as pessoas que o estavam crucificando, as pessoas que estavam ali sem saber, cumprindo as profecias, a ponto, inclusive, de tirarem sorte sobre as suas roupas por causa do estilo de tecido que era, da costura que era, então não podiam dividir aquele tecido. Alguém tinha que ficar com a roupa inteira. Era como se fosse uma peça única. Então eles não podiam recortá-la. Se cortassem, perderia o uso, perderia o valor, mas eles não sabem que estão cumprindo mais uma das profecias. E aí, avançando agora, Jesus está entre aqueles dois salteadores. Quero novamente fazer a observação. Não tem bom ladrão aqui. Eu não sei de onde ou em que momento na história da humanidade se começou a colocar desse homem que se arrepende, dizendo o bom ladrão na cruz. Primeiro, se você for roubado, você não vai dizer bom ladrão, Deus te abençoe. Se você saísse agora à rua e alguém roubasse seu celular, levasse o seu carro ou roubasse sua casa, você não ia dizer lá na hora de fazer um boletim de ocorrência, eu fui visitado por um bom ladrão e ele carregou o meu carro, ele levou todas as coisas da minha casa. Não, não tem bom ladrão. Outra coisa muito importante para nós nos lembrarmos e nos situarmos aqui. Esses homens, juntamente com Jesus, foram condenados à pena capital, a pena de morte. E a pena de morte não era reservado para qualquer pessoa. Pastor, então por que Jesus foi condenado à pena capital se ele só fazia o bem? Porque ele foi condenado por questões políticas. A acusação romana que pesava sobre ele é Jesus Nazareno, rei dos judeus. Ou seja, ele estava querendo levar o povo a se amotinar contra o Império Romano. Pelo menos era a acusação que colocaram para ele. Então era um crime político muito grave.
principalmente quando Jerusalém estava fervendo de pessoas, onde o nacionalismo estava lá fluindo a pele das pessoas. Então era muito comum, sim. Por isso, inclusive, a guarda romana em Jerusalém, ela tinha um reforço militar nessa época, porque sabia que aquele momento ali trazia, né, associando a religiosidade à nacionalidade, né, essa coisa do amor à pátria, do amor à liberdade da sua nação. Então os ânimos ficavam exaltados. Então era um momento propício. Aliás, eu quero só fazer uma observação, né, em relação ao que nós lemos ontem, estudamos ontem. Me permitam fazer esse ato, porque eu acho que é relevante, né, essa observação. Quando nós começamos a ler ontem, os líderes religiosos, quando eles combinam, olha, não tem jeito, vamos ter que matar esse cara. Esse Jesus está acabando com o nosso negócio. Esse cara chegou ao ponto de tirar os vendedores do templo, acusou os cambistas, não deixava nem as pessoas fazerem do templo, né, como que fosse um atalho para entrar em Jerusalém. O cara está radical demais, então não tem jeito, vamos matá-lo. Mas só que não na festa, porque senão o povo vai se voltar contra nós. E durante a festa, durante a Páscoa, Jesus é morto. Os homens arquitetaram de um jeito, mas Deus deu a última palavra. Porque até na morte de Jesus, Deus tem o controle de todas as coisas. Porque senão, Jesus não seria o Cordeiro de Deus. Senão, Jesus não poderia ser apresentado pelo apóstolo Paulo como o nosso Cordeiro da nossa Páscoa. Aquele sangue derramado depois, claro, tem o simbolismo do sangue que nos liberta e nos purifica de todo pecado. E Jesus está aqui entre dois homens, dois malfeitores, dois homens que estão ali por causa dos seus atos. A ponto de um deles, quando repreende o que está zombando, diz: nós merecemos estar aqui pelos nossos atos, mas este nenhum mal fez. E aí ele pede por misericórdia. Ele pede pela possibilidade de um dia ir para um lugar melhor. E aí vem a segunda expressão de Jesus na cruz, relatada, né, por Lucas. Capítulo 23, verso 43. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Há uma discussão, e não é nova ela, infelizmente, de que os copistas erraram aqui, que deveria ter uma vírgula, né? Na verdade, te digo hoje, aí é o que os críticos, né, dizem, né? Hoje eu estou te dizendo isso. Estarás, possivelmente, estarás num futuro, estarás depois que a alma acordar. Aí vem os que acreditam, né, no sono da alma, ou seja, as pessoas morrem e ficam num estado de sonolência, ficam dormindo, né? E isso não é bíblico, nós sabemos que não é. A pessoa está assim consciente. Se você vai lá em Apocalipse, as pessoas que estão debaixo do trono, elas estão acordadas, estão conscientes e elas perguntam: Senhor, até quando não nos vingas? Quer dizer, elas sabem que elas estão ali porque elas foram mártires, porque elas morreram em nome do Evangelho e estão aguardando o momento da justiça definitiva de Deus. Elas não estão dormindo. Então nós cremos que não houve falha nenhuma aqui, a expressão é essa mesmo. Na verdade, estarás comigo hoje no paraíso. Então não tem sono da alma. Jesus não ficou preso no inferno. Jesus não ficou num estado intermediário também. Jesus já levou aquele homem. Por que levou? Porque ele acreditou em Jesus Cristo. Olha aí a doutrina da justificação pela fé, não pelas obras. Aquele homem até então, as suas obras eram más, eram perversas. Ele mesmo diz, se você voltar aí na sua Bíblia, leia lá o verso 41, nós, na verdade, com justiça. Quer dizer, ele sabe, é mérito. Se estamos aqui nessa cruz é porque nós merecemos, pois recebemos o que os nossos feitos mereciam. Meritocracia. Aqui é meritocracia, sim. Esse homem tem consciência daquilo que ele fez durante a sua vida, de todos os seus atos abomináveis.
Então ele não se faz de vítima da sociedade, ele não justifica ou ele não se esconde atrás de desculpas. Ah, não tive chances, não tive oportunidade, ah, os meus pais não me ensinaram, ah, não me deram chance. Não, ele é muito claro, isso é arrependimento, isso é dar nomes aos pecados, isso é ser honesto consigo mesmo. Nós merecemos, mas este nenhum mal fez. Então, o que Jesus promete aqui para esse homem é que ele vai estar, sim, quando partirem para a eternidade, estariam no paraíso. Estarás comigo no paraíso. Não é? Você vai para o paraíso ou você vai ficar esperando em algum lugar para depois ir para o paraíso. Não. Hoje você estará comigo no paraíso. E outra lição que a gente aprende desse texto: os desprezados são recebidos. As pessoas que nós nunca imaginaríamos, elas estarão na eternidade mediante o sangue do Cordeiro. Assim como também pessoas que nós nunca imaginaríamos não vão para o paraíso, não vão para esse lugar na eternidade. Porque é a palavra que me garante isso. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E interessante, quando se fala em meritocracia, esse homem diz: nós fizemos, nós merecemos. Mas quando Jesus faz esse discurso lá anteriormente, de que nem todo que diz Senhor se entrará no reino dos céus, ele ensina: Senhor, em teu nome fizemos milagres, em teu nome fizemos prodígios, em teu nome. Quer dizer, só usavam o nome de Jesus, mas não conheciam Jesus. Tanto é que Jesus vai dizer para eles: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Os desprezados, os menos prováveis, serão recebidos na grande boda, na grande festa. Claro que nós não estamos aqui pregando, tá, meus irmãos, que a salvação é só para os marginalizados. A salvação é para os que reconhecem seus pecados e reconhecem Jesus como Senhor de suas vidas. Quando este homem se vira para Jesus, né, ele chama Jesus de Senhor. Ele adora a Deus. Ele não pede uma segunda chance. Ele pede apenas que Jesus se lembre dele. E Jesus promete para ele muito mais do que ele podia imaginar. Oh, glória a Deus! Que coisa maravilhosa! Ele faz muito mais do que nós pedimos, pensamos ou esperamos. Jesus é muito além do que a gente possa imaginar. Ele não foi apenas um homem que pisou sobre esta terra. Ele não foi somente um homem que conseguiu mudar o calendário antes de Cristo e depois de Cristo. Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador e ele está vivo. Ele pôde interceder estando na cruz, já sentindo as primeiras dores. Pai, perdoa-lhes. Perdoa-lhes porque são ignorantes espirituais. Perdoa-os porque eles não têm dimensão, consciência da besteira, do erro que estão cometendo. E agora ele olha para aquele homem que consegue aqui, no ápice da sua vida, nos últimos momentos, talvez a Bíblia não diz quanto tempo mais esse homem ficou vivo. A Bíblia só registra que ele tem essa última oportunidade e ele se agarra a ela. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus faz além do que ele pediu, assim como ele pode fazer além daquilo que você necessita, do que você pensa agora ou do que você está esperando. O além ele já fez, porque derramou o seu sangue e nos salvou, nos deu vida eterna e agora nós chamamos Deus de Pai. Muito mais do que nós merecíamos ou merecemos. É esse amor que nos constrange, é este amor que nos impulsiona, é esse amor que arde nos nossos corações, é esse amor que nos envergonha, porque nós não merecemos, mas ele faz muito mais por cada um de nós. Quantas vezes falhamos, temos dons e às vezes não disponibilizamos para Deus, temos
mais facilidade de criticar as coisas, temos mais facilidade de apontar aquilo que está faltando, ou nas nossas vidas, ou dentro da própria igreja, e não descruzamos os braços e não falamos como Isaías: eis-me aqui, Senhor. Somos tão rápidos para criticar e demoramos tanto uma palavra amiga, uma palavra de estímulo, uma palavra de ânimo. Com que facilidade apontamos o erro. E às vezes esse erro no outro é um cisco comparado com a trave que está no nosso próprio olho. É esse Deus que faz muito mais, muito mais, muito mais. Eu tenho percebido, pelo menos é a minha percepção, Deus está nos dando realmente como igreja a oportunidade de, através dessa pandemia, de repensarmos o sermos igreja, de repensarmos ou até mesmo estarmos ali no templo, na nossa celebração comunitária. Será que o nosso ajuntamento tem agradado a Deus? Será que esse distanciamento não é para nós resgatarmos coisas simples e que são muito mais importantes do que a mera obrigação? Será que Deus não está nos dando uma oportunidade de, inclusive, revermos nosso próprio relacionamento com Ele? É um Deus que faz muito mais. Interessante que aqui Jesus olha para os seus algozes. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus agora olha para aqueles que estão em pé de igualdade, estão pendurados. Humanamente falando, estão sentindo as mesmas dores. Eu lembro, alguns anos atrás, estávamos em sala de aula e estava lá um debate sobre o cristianismo, e é óbvio, né, numa aula de filosofia, e a maioria muito cética e se orgulhando de dizer que não acreditavam em Deus e muito menos na Bíblia. Aí alguém foi muito infeliz quando disse: não, a cruz é uma invenção cristã. Aí eu tive que interromper aquele debate e dizer: olha, você me desculpe, mas isso não procede. Tem que estudar um pouquinho a história. A cruz cristã, sim, aquela cruz que depois ficou vazia, aquele túmulo vazio por um Cristo que ressuscitou, faz toda a diferença para a cristandade. Agora, a cruz, se você lembrar historicamente, mais 2 homens foram crucificados com ele. E esses homens não ressuscitaram. A cruz já era um mecanismo de tortura, já era um mecanismo de morte. Assim como em alguns lugares aí no mundo, a pena de morte por fuzilamento, por cadeira elétrica, injeção letal. Então aquilo era uma das formas de se matar um condenado na pena capital. Jesus não foi o único, Jesus não a inventou, outros continuaram sendo crucificados. Mas para nós a diferença é que aquela cruz do meio ficou vazia. Aquele que foi morto ali, depois colocado numa sepultura, ele ressuscitou. E isso é a base da nossa fé, a ressurreição. Então é esse Cristo que faz muito mais. É esse Cristo que nos impulsiona a, inclusive, agora também olharmos à nossa volta e intercedermos por esta sociedade que está com tanto medo, que se deu conta o quanto ela é frágil, o quanto que a vida pode, de repente, mas esse vírus mata com uma letalidade, mas é muito rápido os danos que isso provoca. Tiago já dizia, a nossa vida é como uma fumaça que sobe e é levada pelo vento. A sua existência é nada. Pastor Zé Renato me impactou muito quando num sermão, e eu passei a usar até essa referência, essa citação muitas vezes, né? Quando o pastor Zé Renato disse naquele sermão, eu não lembro nem que ocasião foi isso, quando ele disse que a nossa existência fica resumida a uma data de nascimento e uma data de morte. Quando vamos ao cemitério, a vida da pessoa está resumida ali naqueles números. A data em que ela nasceu e a data em que ela morreu.
Às vezes nem uma foto, apenas essa referência. Ora, nós já temos consciência da fragilidade da nossa existência. E nós vamos além ainda. Temos consciência de quando fecharmos os olhos para essa existência, seja por coronavírus, seja por um acidente de carro, seja por um ataque cardíaco, seja por morte natural, nós vamos abrir os olhos espirituais e vamos ver o nosso Redentor face a face, porque ele garantiu também para nós: vou preparar lugar para vocês. Vou, e aonde eu estiver, vocês estarão também comigo. Glória a Deus por isso. Aleluias ao Senhor por isso. Estaremos com ele. Ele faz além do que nós pensamos, pedimos ou esperamos. Aquele homem na cruz pediu: Senhor, apenas se lembre de mim. E Jesus disse: não vou só lembrar, você vai estar comigo hoje no paraíso. Que coisa maravilhosa essa segunda expressão de Jesus ali naquela cruz. Que capacidade de amar, mesmo com todas as dores que ele está sentindo, mesmo com todas as humilhações pelas quais ele está passando. E aí nós temos a terceira frase de Jesus, e ela está registrada no verso de número 46. Jesus clamou com grande voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Havendo dito isto, expirou. Não tem como a gente não se emocionar. Não tem como a gente não sentir esse instante. Segundo alguns estudiosos, Lucas faz questão de registrar que ele clama isso em alta voz, porque os seus órgãos vitais estão se rompendo agora. Ele está chegando nos limites da sua capacidade física. Outro dia, Noemi estava comentando comigo um estudo que fizeram de por que Jesus lá em João, por exemplo, ele fala: tenho sede. Seu organismo tão debilitado, a língua colaria no céu da boca. E quando ele quer continuar falando, ele quer continuar abençoando as pessoas, ele quer continuar que através dessas palavras chegassem até nós hoje, no século que estamos vivendo, no ano 2020, para podermos glorificar ao Senhor neste momento e sermos impactados por esta palavra. E ele diz: eu tenho sede. Eu tenho sede, a minha língua não pode colar no céu da boca. Eu tenho sede, eu preciso ainda falar algumas coisas. Algumas palavras precisam ficar registradas para a posteridade, para até a minha volta gloriosa. E ele que, em grande brado, em grande voz, segundo os entendidos nessa área, e aí eu fico com a expressão, com o conhecimento deles, órgãos vitais de Jesus estão se rompendo. Órgãos vitais estão ali dentro, sendo extremamente fragilizados. E é nesse momento que essa última expressão é registrada por Lucas: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Como homem, ele entrega a sua alma a Deus para ressuscitar como o Cristo vencedor. Ele chega como servo sofredor, apresentado por Marcos, e ele voltará como o Cristo, Filho de Deus vencedor, aquele que virá sobre o cavalo branco para exercer justiça. Aquele virá com o alarido dos anjos, arcanjos e serafins, e a sua igreja será levantada, e vamos nos encontrar com ele naquele grande arrebatamento. Nós que estamos lavados no sangue do Cordeiro, nós que cremos na ressurreição, não apenas a ressurreição de Jesus, mas na nossa própria ressurreição, estaremos com ele que pediu e suplicou e intercedeu pela nossa própria ignorância espiritual. Ele que promete fazer muito mais daquilo que nós pensamos, pedimos ou esperamos. Aquele ladrão na cruz queria apenas a memória, a lembrança. E Jesus garante a ele a morada. Jesus garante a ele a presença. Jesus garante a ele
que ele vai estar junto no paraíso. E Jesus está aqui. João é o mais sintético no resumir esta última frase. Está consumado. Está pago o preço. Está feito. O sacrifício suficiente para a nossa salvação. O sacrifício suficiente quando Jesus agora completa o seu papel de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amanhã já acordaremos celebrando o Cristo ressurreto. Mas, meus irmãos, não nos esqueçamos nunca o preço que ele pagou, o que ele precisou passar, cada dor que ele sentiu por nós. Este evangelho não caiu no nosso colo. Este evangelho, esta salvação, não é porque Deus olhou e teve pena de nós. Essa salvação custou a vida de Jesus Cristo. Esta salvação custou dor a ele, a ponto de dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Essa salvação custou a ele o abandono das pessoas, que começou com a incapacidade dos discípulos sequer estar orando com ele. Quem sente o peso da solidão sabe e se identifica com Jesus. Esta salvação não é só aquele momento festivo, não, glória a Deus, ele está vivo, aleluia, ele ressuscitou. Mas para que ele ressuscitasse, ele teria que passar por tudo isso e passou por amor a cada um de nós. Por amor a nós. Por amor à sua igreja, que somos nós. Quando acordarmos amanhã, no famoso domingo de Páscoa, eu sei que na medida do possível, algumas famílias vão fazer a sua refeição, vão fazer as suas orações, agradecendo e adorando a Deus porque Ele está vivo, o túmulo está vazio. Mas não perca nunca de vista. Não deixe a sua memória ficar ofuscada do preço que Ele pagou para que hoje pudéssemos ter esta convicção. Que o Senhor Jesus, ressurreto, esteja habitando nos nossos corações. Que o túmulo esteja vazio, mas os nossos corações estejam cheios da presença do Senhor. Que a nossa vida continue sendo impactada. E passada essa crise, passado esse tempo totalmente diferente nas nossas vidas, é um tempo inédito para todos nós. Estamos nos reinventando como igreja. Nós, pastores, estamos tendo que aprender a usar essa tecnologia. Eu estava outro dia conversando com o Alexandre, né? O Alexandre Cansado, que está lá em São Paulo, e ele é mestre, ele é cientista nessa área, muito pesquisador, e eu dizia para ele, agora eu tenho que sair da condição de analfabeto digital. E perdeu medo de lidar com isso e ver que realmente essa ferramenta pode ser usada sim, e sendo usada da melhor forma possível. Então nós estamos nos reinventando, né? Mas o importante, o melhor de tudo isso, é que a distância física não vai diminuir o nosso ardor pela Igreja de Jesus. Que o distanciamento social não afete o nosso relacionamento com Deus. Não afete a nossa comunhão, a nossa mutualidade. Porque o preço que Jesus pagou foi muito caro por amor à sua igreja. Por esta que é a sua noiva. Por esta que é simbolizado como seu corpo. Que Deus esteja abençoando o seu coração. Amanhã, domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, domingo da adoração a Deus. Vamos glorificá-lo, porque Ele está vivo. Mas vamos também constranger os nossos corações,
por tudo que ele passou por amar a cada um de nós. Que Deus esteja abençoando o seu coração, meu irmão. Que Deus esteja abençoando a sua casa. Que esse Cristo se faça presente na sua vida e na sua família. Nós vamos orar mais uma vez, nós vamos encerrar, novamente, agradecendo a Deus esse tempo que podemos estar juntos. Amanhã, só para reforçar, apenas pelo YouTube. Tanto às 10 horas da manhã, nossa escola bíblica dominical, quanto o culto à noite às 19 horas. Que Deus a todos abençoe e vamos orar, encerrando assim este momento. Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado. Obrigado por este tempo. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o teu Filho passou, por tão grande amor demonstrado na cruz do Calvário por cada um de nós. Obrigado, ó Pai, porque aquele precioso sangue nos purifica de todo o pecado e podemos te chamar de Pai. Visita, Senhor Deus, cada família que está nos assistindo agora. Visita, Pai de amor, cada mente, cada coração. Se alguém está ansioso, preocupado, nervoso com tudo isso, se alguém está assustado com as notícias, leva a tua paz, aquela paz que excede todo entendimento. Abençoe cada família, abençoe cada casamento, abençoe os filhos, abençoe, Pai, as finanças, abençoe a despensa, abençoe, Pai, as pessoas que o Senhor pode usar para fazer a diferença nesse país, nesse momento que estamos vivendo. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo teu amor. É em nome de Jesus que nós agradecemos. Amém. Um forte abraço a todos. Até amanhã, sendo assim da vontade de Deus. Que Deus os abençoe.